Às margens do rio Paraná, um destino inteiro flutuava sobre águas calmas. Em 11 de junho de 1865, o silêncio da madrugada seria quebrado por fogo, ferro e sangue. A Batalha Naval do Riachuelo não foi apenas um combate. Foi o instante em que a Guerra do Paraguai mudou para sempre. No século XIX, quem controlasse os rios do Prata controlava tudo. O comércio, o acesso ao mar, o poder. O Paraguai, sem saída marítima, respirava por esses rios. E quando a guerra começou, López sabia. Se dominasse o Paraná, dominaria o futuro. O Brasil, o Uruguai e a Argentina estavam prestes a enfrentar o sonho de um grande Paraguai. Humaitá, uma fortaleza lendária. De lá partiria a esquadra que tentaria destruir a força naval brasileira e abrir o caminho para Montevidéu e para o sul. A responsabilidade era imensa. Joaquim Marques Lisboa, o Visconde de Tamandaré, recebeu o Comando Naval Brasileiro. A missão: bloquear os rios, impedir o avanço paraguaio, cortar suas comunicações, estrangular a guerra antes que ela se espalhasse. Mas o homem que enfrentaria o maior combate naval da América do Sul era Francisco Manuel Barroso da Silva, o comandante da 2ª Divisão. Ele partiu de Montevidéu, subiu o Paraná e se preparou para a batalha que ainda não sabia que estava tão próxima. Enquanto Barroso organizava suas forças, Solano Lopes planejava uma emboscada mortal. A ordem de Lopes ecoou como uma sentença: ide e trazei-me os navios brasileiros. A esquadra paraguaia partiria de Humaitá à noite. Desceria o rio em silêncio e atacaria antes do amanhecer. Mas o destino muda histórias. O vapor Iberá sofreu uma avaria. A surpresa foi perdida. E quando o sol subiu, as duas esquadras finalmente se viram. A bordo do Amazonas e da Jequitinhonha, a missa estava para começar. Era domingo, dia da Santíssima Trindade. Mas antes da oração, veio o aviso: inimigo à vista. O destino havia chegado. 9h25 da manhã. Barroso eleva o sinal que marcaria a história. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. E logo vem a ordem que corta o ar como uma lâmina: atacar e destruir o inimigo, o mais de perto que puder. Os paraguaios descem o rio como uma maré de aço e pólvora, tentam abordar, avançam sem medo. Das chatas, os disparos explodem a poucos metros, ferros retorcidos voam, estilhaçam carne e madeira. Os primeiros corpos afundam na água escura do Paraná. A batalha acabou de começar. 10h50. A corveta Belmonte avança sozinha, direto para o fogo cruzado, e o inimigo não perdoa. Tiros se chocam contra o casco, até que a água invade o porão como um monstro faminto. A Belmonte quase morre ali, encalhada para não afundar. O céu desaparece atrás de uma nuvem negra de pólvora, das baterias nas margens, dos navios, das chatas ocultas. Tudo dispara ao mesmo tempo. O rio deixa de ser um caminho. Vira um corredor de fogo, um lugar onde cada segundo pode ser o último. A Jequitinhonha encalha diante das baterias paraguaias presa, imóvel, exposta. O inimigo tenta a abordagem, mas é repelido a tiros e baionetas. O navio luta sozinho, contra o rio e contra o destino. Mas o pior ainda estava por vir. A Parnaíba é cercada. 3 navios paraguaios colidem contra ela, vomitando soldados pela borda. 575 atacantes, contra apenas 263 defensores. O mundo fica pequeno.
E no meio do sangue e da madeira partida, um homem decide não recuar. Marcílio Dias vê os inimigos subirem pelo costado. Ele não recua, não pensa, avança. 4 paraguaios o cercam. 4 homens contra 1. Mas Marcílio luta como se sua vida não fosse apenas dele, como se carregasse o navio inteiro nas mãos. Ele golpeia o primeiro, derruba o segundo. 2 inimigos tombam diante dele, mas os outros 2 o atingem logo depois, com lanças que atravessam carne e farda. Mesmo ferido, ele continua. Continua porque acredita. Continua porque a bandeira acima dele ainda tremula. Continua porque, naquele instante, Marcílio Dias não é apenas um marinheiro, é o espírito de toda a esquadra. E então, ele cai, mas cai lutando, cai protegido pelo sangue dos inimigos que derrubou, cai salvando os companheiros que estavam atrás dele. Aquele convés, estreito, ensanguentado, se transforma no palco de sua imortalidade. A bandeira brasileira é arriada logo depois. Por alguns instantes, a derrota parece inevitável. Mas o sacrifício daquele marinheiro, aquele instante em que ele enfrentou 4 homens e levou 2 deles consigo, fica gravado como fogo na memória da Marinha do Brasil, porque ali, no convés da Parnaíba, Marcílio Dias mostrou o que significa cumprir o dever até o último suspiro. Ao meio-dia, o rio já é um cemitério flutuante. Os navios brasileiros estão espalhados, danificados, cercados por fumaça. A Jequitinhonha está perdida. A Parnaíba, tomada e reconquistada ao preço de sangue. E os paraguaios acreditam que a vitória está ao alcance das mãos. Mas Francisco Manuel Barroso não aceita a derrota. Ali, diante da fumaça e da morte, Barroso percebe o que ninguém mais via. Os navios paraguaios estavam desordenados, sem capacidade de fogo coordenado. A vitória estava ao alcance de um grito. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa! Aquela frase percorreu o convés como eletricidade. Os marinheiros, exaustos, cobertos de fuligem, endireitam o corpo. Homens que mal conseguiam segurar o mosquete retomam posição. A Amazonas avança, não com a precisão fria dos canhões, mas com a força brutal da própria proa. O primeiro alvo surge entre a fumaça. O Jejuí, manobrando com dificuldade, tentando escapar. Barroso não hesita. A Amazonas acelera contra ele como um animal furioso. A madeira range, o casco treme. E então, o impacto. Um estrondo que corta o rio como um trovão. O Jejuí é partido. Empurrado para o fundo em segundos, ele desaparece. Mas Barroso não para. A proa da Amazonas continua sua corrida mortal. Uma chata de artilharia surge pelo flanco e é esmagada sem piedade. Os paraguaios entram em pânico. A tática deles, ataques de perto, abordagens, tiro a queima-roupa, não funciona contra um colosso que simplesmente atropela. E então, o golpe decisivo. Adiante, emergindo da fumaça do meio-dia, o maior navio paraguaio no rio, o Salto Oriental. Ele tenta fugir, tenta girar, tenta qualquer manobra que salve seus homens. Mas é tarde demais. A Amazonas vem como um martelo. Quando as 2 embarcações se encontram, é como se o rio inteiro segurasse o fôlego. O impacto abre o casco do Salto Oriental como se fosse papel. O navio paraguaio se inclina. Entra água e, impotente, ele afunda enquanto sua tripulação abandona o convés. Aquele golpe quebra a espinha dorsal da flotilha paraguaia. Com 3 navios destruídos e outros em fuga, a ofensiva paraguaia se desfaz. A Batalha do Riachuelo, que por horas pareceu perdida, vira abruptamente a favor do Império. E tudo porque Barroso ousou fazer o que ninguém esperava: transformar seu navio em uma arma. A esquadra paraguaia quebra. A fuga é desesperada. A Beberibe e a Araguari perseguem, até que a distância encerra o massacre. Ao final daquele 11 de junho de 1865, a flotilha paraguaia estava destruída e a Marinha do Brasil, ferida, mas de pé, vitoriosa. A vitória não veio da força de um só navio,
nem da precisão de um único disparo. Ela veio da coragem de homens que se recusaram a recuar, de marinheiros que lutaram mesmo quando tudo parecia perdido. Ela veio do sacrifício de brasileiros como Marcílio Dias e da determinação inabalável de Barroso naquele dia. Nas águas estreitas de um afluente do Paraná, nasceu a Marinha Moderna do Brasil. Uma marinha que descobriu que sua força não estava apenas nos canhões, mas no espírito de seus homens. A Batalha do Riachuelo não foi apenas uma vitória militar. Foi uma declaração, uma mensagem que ecoa até hoje. Enquanto houver brasileiros dispostos a lutar, o Brasil jamais será vencido. Se você quer continuar desvendando os segredos e as histórias das guerras que moldaram o mundo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Cada clique ajuda a manter viva a memória dos conflitos que marcaram a história.